Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu separei aqui um texto que encontra-se na carta de Efésios, né, no livro de Efésios. Na verdade, a carta do apóstolo Paulo aos Éfesos. Efésios, Efésios, Efésios. É um lugar, né, pessoal? É um povo. Então, aqui eu separei aqui um trecho que encontra-se no capítulo 6. Vou ler pouquinho, um pouco só, viu, pessoal? Aqui no versículo 7, e depois eu vou ler o 9, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não houvermos desfalecido. Então, pensando um pouco aqui, pessoal, sobre essa fala do apóstolo, né? Refletindo um pouco sobre essa fala dele. E assim, né? É óbvio, né, pessoal? Uma coisa clara: tudo que o homem ceifará, plantar, o que nós plantamos é o que vamos colher. Eu não vou plantar milho e colher feijão, isso é óbvio, né? Todos nós sabemos disso. E acho que até falei, né, os 2 vídeos atrás aí, né? Te incentivei a semear boas coisas, coisas boas, né? Tanto materialmente falando, como espiritualmente falando, né, pessoal? Então, nós vamos colher aquilo que semeamos. A semente, né, que plantamos é exatamente o que nós vamos colher. Entende, pessoal? Mas eu fiquei assim, olha, refletindo um pouco, né, sobre esse processo de plantação, de plantar. Primeira coisa é assim, né? Eu vou trazer uma realidade terrena, né? Que é coisa que eu vivi, então eu sei como funciona o processo de plantação, né? A gente planta lá e é interessante, pessoal, que quando nós plantamos a semente, a gente não planta só um grãozinho, a gente planta mais de um, né? Meu pai, né? A gente plantava lá junto com meu pai milho, feijão, algodão. Então sempre era entre 3 e 5 grãos que a gente colocava na cova, né? E por quê, né, pessoal? Porque por duas razões, assim, que eu fiquei pensando, né, que acontece. Uma é assim, quando o grão ele germina, ele precisa ter força para ele romper, né, para ele crescer. Se você colocar um só, é possível que ele não tenha força para romper ali a terra. E outra coisa é assim, nem todos eles germinam. Tem uns que, né, se tiver qualquer probleminha ali, ele não vai germinar. Então, por isso que me lembrei agora, a união faz a força, né? Então, mais de um grão, né, que a gente tem que plantar para poder vingar, nascer bem. E eu pensando assim, né, falando em vida com Deus, né, essa coisa de plantar, né, trazendo para uma realidade espiritual, a nossa vida com Deus também, pessoal, quando nós plantamos no reino de Deus, não é só uma coisa, né, que nós vamos de repente, a nossa comunhão com Deus não se resume só em oração, eu só oro, eu só falo com Deus. Não, tem outras coisas, precisa outras coisas. Precisamos aí ter o conhecimento, estudar, aprender, né? E tem outras coisas. Então é uma junção, né? São assim várias sementes, vamos dizer assim, que nós temos que plantar, né? Para juntos, né? Dar resultado, né? Crescer aí, dar frutos. Entendeu, pessoal? E, e eu fiquei pensando mais um pouco quando ele diz assim, olha,
ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí tem uma vírgula. Se não desfalecer, se não houverdes desfalecido. Então, é a perseverança, pessoal. Tudo na vida precisa de perseverar, pessoal. A Bíblia também diz muito assim, aquele que perseverar até o fim. Se eu e você plantamos qualquer coisa, tudo na vida é assim, planta uma semente, né? Uma semente mesmo de qualquer semente que vai aí brotar. Se a gente não cuidar, não regar, botar uma sementinha aqui, deixar lá assim de qualquer jeito, ela não vai prosperar assim, ela não vai frutificar, dar aí um resultado satisfatório, né, pessoal? Tudo na vida é assim, tudo que você imaginar precisa cuidado, precisa regar, tanto nas coisas terrenas como nas coisas espirituais. Não é deixado assim, né? Plantou aqui e deixou, né? Então não vou dizer se planta que vai dar, mas se você quer colher aí os frutos, quer ter um resultado, precisa fazer a manutenção, pessoal. Pense sobre isso. Então, outro dia eu te incentivei, plante coisas boas. Então, agora eu quero reforçar aqui, dizendo para você, plante e regue coisas boas. Zele, né? Com amor. Cuide. Até enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, é assim, pessoal. Toda semente que nós plantarmos precisa ser regado, cuidado. E trazendo para uma realidade espiritual, é assim também, pessoal. Não temos que ler um trecho da palavra de Deus aqui. Pronto, agora já está tudo resolvido. Eu estou em Deus, Deus em mim, e agora não. Todos os dias a gente tem que falar com Deus, né? Pensar em Deus. Embora não importa, pode ser que você tenha muitas coisas a fazer aí, mas faça um esforço, né? Cria aí uma disciplina para você ter um tempinho com Deus, todos os dias, né? Aprender da palavra de Deus, falar com Deus e silenciar para ouvir Deus, fazendo assim a manutenção, né? Ter aí uma perseverança no seu relacionamento com Deus. Tá bom, pessoal. E também aqui, né, na vida terrena, nos nossos projetos, nossos planos, né, nas nossas sementes que temos que plantar aí. Plante e regue, entendeu? Para depois não dizer, eu plantei, né? Você falou para me plantar, eu plantei, mas cadê? Não vingou. Você regou. Precisa regar, né? Precisa ter perseverança. E essa perseverança aí, pessoal, é que a gente precisa do socorro de Deus, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a querer tudo para ontem, né? Então você não vê logo o resultado, você quer desistir. Não faça isso, não. Persevere. Entendeu? Com as suas sementes aí que você plantar. E eu vou fazer o mesmo aqui. Tá bom, pessoal? E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.